É seu sonho viajar naqueles aviões grandões, naqueles assentos que viram cama, todo confortável, vivendo bom e do melhor? Então nesse vídeo eu vou te ensinar como encontrar a executiva escondida nos voos das companhias aéreas nacionais. Ficou interessado? Então vem comigo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e nesse canal a gente fala sobre tudo relacionado a cartões de crédito, milhas aéreas e viagens. Pessoal, para poder aplicar o conhecimento que eu vou passar aqui para vocês e encontrar essas passagens, essas tarifas de executiva escondida nas companhias aéreas, vocês vão precisar conhecer um pouquinho do modelo dos aviões e das frotas das companhias aéreas nacionais. Não vai ser nada muito aprofundado, mas fica comigo que vai valer a pena. E galera, não é minha intenção aqui exaurir esse assunto de modelo de avião e frota das companhias aéreas. Para esse propósito, é muito melhor que vocês assistam os vídeos do Lito, do canal Aviões e Músicas, que é um cara que trabalhava com manutenção de aviões, entende tudo de avião. Então aqui é só para dar uma pincelada mesmo, eu sou só um cara curioso que gosta de aviação. Então vai ser um tema um pouco diferente aqui, mas que vai ter uma implicação que é 100% o tema do nosso canal aqui. Então bora! Quanto aos aviões, a gente vai precisar saber de duas classificações principais, que é Wide Body e Narrow Body. Wide Body são os aviões de corpo largo, são aqueles grandes aviões que tem mais de um corredor. Então a configuração normal desses aviões é ter 3 poltronas no lado, 4 no meio e mais 3 do outro lado, e são 2 corredores, né? Sendo que essas 4 ficam no meio e passam um corredor de cada lado. Os aviões Narrow Body, isso traduz para corpo estreito, são aviões de um corredor só, e são aviões menores, geralmente usados para voos mais curtos. Porém, hoje em dia, as fabricantes de aviões estão cada vez mais estendendo o alcance desses aviões, então a gente vê aviões de corredor único fazendo voos cada vez mais longos. Dando sequência, hoje a gente tem 4 principais fabricantes de avião: a Airbus e a Boeing, que são as duas mais famosas, praticamente um duopólio aí no mercado de aviação. Tem também a Embraer, que é uma empresa brasileira de aviação e é uma das líderes no mercado de aviação regional, ou seja, aviões menores e voos mais curtos. E aqui dentro do Brasil também tem bastante opção com aviões da ATR, que é uma companhia francesa que fabrica aviões muito focados para aviação regional. São aviões de hélice, a capacidade é bem menor e o foco dele mesmo é para voos mais curtos. Dessas 4, falando de aviação comercial, né, dessa aviação de linha aérea, só a Boeing e a Airbus fazem aviões wide body, né, aviões de corpo largo de 2 corredores. Então a gente precisa saber quais são esses aviões, porque são esses aviões que vão ter, pelo menos aqui nas nossas companhias aéreas nacionais, a classe executiva. Existem sim alguns aviões narrow body de corredor único que possuem classe executiva, porém a gente só vê isso nas companhias aéreas internacionais como a Qatar, a American Airlines e até a Avianca e a Copa. Vamos então conhecer as famílias de aviões, tanto da Airbus quanto da Boeing, para que você consiga identificar isso quando você estiver no processo, no fluxo de emissão de uma passagem. Começando pela Airbus, né? Não por preferência, mas por ordem alfabética. Os aviões Airbus sempre vão se chamar A300 e alguma coisa. Então vamos começar pela menor família, que é a A200. A A200, bem da verdade, foi uma família de aviões que a Airbus comprou de uma empresa canadense que chama Bombardier, e são aviões pequenos voltados para aviação regional, e esses aviões geralmente competem com os aviões da Embraer, que é o A220, né, no caso da Airbus. E é pelo fato dela ter sido adquirida dessa empresa canadense, não foi um projeto desenvolvido pela própria Airbus, que ele começa com A200 e não A300 como os outros. Passando então para a família mais famosa da Airbus, que são os A320. Os aviões que integram essa família são A319, A320 e A321. E dentro desses modelos de avião ainda vão ter várias variações. Por exemplo, o A320 um pouquinho menor ou um pouquinho mais esticado, geralmente é traço alguma coisa. Então, traço 100, traço 200, traço 400. Não vamos entrar nesse detalhe porque não vale a pena. O que vocês precisam saber é que a família A320 da Airbus são aviões de corredor único, e depois a família A200 são os menores aviões da fabricante francesa. Passando então para a família A330. Os A330 já são aviões wide body de 2 corredores, e aqui no Brasil a Azul opera esses aviões, tá? E geralmente nas rotas mais longas, como alguns voos que vão sair de Campinas para Manaus, ou Campinas para Orlando, para Fort Lauderdale ou para Miami. Os A340 também são aviões de 2 corredores de corpo largo, porém esse modelo é um pouco mais antigo, eles ainda têm 4 motores, tá? Se vocês virem um avião com 4 motores, provavelmente um avião mais antigo, porque esses motores são menos eficientes. Hoje os aviões voam muito bem só com 2 motores, não tem a menor necessidade de ter 4.
Então, o A340 não é operado atualmente por nenhuma das companhias aéreas nacionais, mas algumas internacionais ainda operam o modelo, como é o caso do Lufthansa. Já a família A350 é a linha mais moderna de aviões da Airbus, é um avião de corredor duplo, super grande, super moderno, de altíssima tecnologia. E aqui no Brasil, dentre as companhias aéreas nacionais, a Azul tem um único avião, A350, e geralmente ele faz a rota de Campinas para Orlando, Miami ou Fort Lauderdale ou ainda para Lisboa. Como não existe A360 nem A360, a gente pula direto para o A380 e esse é o maior avião de passageiros do mundo. Ele tem 2 andares e parece uma baleia. Ele é carinhosamente chamado de baleia. Algumas companhias aéreas internacionais operam um modelo, voam um modelo aqui para o Brasil, mas nenhuma companhia nacional possui esse modelo na frota. Algumas das companhias que voam o modelo para o Brasil é a Ethiopian e também a Emirates. Passando aqui então para a família da Boeing, começando pelo menor avião da Boeing, que é o 737. Esse é um dos aviões mais clássicos da aviação. Ele existe há muito tempo, desde a década de 60, se eu não me engano, e ele foi sendo atualizado para as novas demandas do setor da aviação. Atualmente ele é muito operado no Brasil pela Gol. A frota inteira da Gol é composta por 737 em seus vários modelos. Então tem o 737NG, por exemplo, que vai ter os 600, 700 e 800. Cada numeração adicional dessa indica o tamanho da aeronave, mas nem sempre o número maior vai indicar que o avião é maior. Essas nomenclaturas de aviões pode ser bastante confusa. E os mais novos do modelo 737 são os MAX, que são os aviões que hoje a Gol usa para voar para Orlando e também para Punta Cana e para Cancún. Esses aviões, apesar de serem de corredor único, tá, de corpo estreito, como eles são modernos, eles têm a capacidade de fazer voos cada vez mais longos. Inclusive, o voo mais longo de um 737 MAX atualmente no mundo é saindo de Brasília até Orlando, operado pela Gol. Passando aqui então para a família 747, para vocês verem como não faz o menor sentido, não é uma ordem crescente. O 747 é o maior avião da Boeing, não necessariamente em comprimento, mas em capacidade de passageiros. O 747 é chamado de a Rainha dos Céus. Foi uma revolução na época que ele foi lançado. É um avião também de 4 motores, ele é um pouco mais antigo. Está gradualmente sendo aposentado, assim como o A380, porém, para os amantes da aviação, é sempre uma experiência maravilhosa e uma oportunidade única poder ver um de perto, quem dirá voar em um. Nenhuma companhia aérea nacional tem esse modelo, porém, algumas internacionais também operam o modelo aqui para o Brasil, como é o caso da Lufthansa. Passando aqui pro 757, é um avião narrow body, né, de corredor único, de porte médio, então ele é bastante comprido, mas ele só tem um corredor. Nenhuma companhia aérea nacional opera esse modelo. Passando então para o 767, é um avião também um pouco mais antigo, é um wide body e ele é operado aqui entre as nacionais somente pela Latam. Prosseguindo então para o 777, para o 777, esse é o maior avião em termos de comprimento da Boeing, o 777-9, é o avião comercial mais comprido já fabricado e também é operado aqui no Brasil pela Latam. Inclusive a Latam tem uma pintura muito interessante num 777 dela que tem a cara de um Stormtrooper da série de filmes Star Wars. E para fechar aqui tem o 787, que também é um dos aviões mais modernos da Boeing. Ele tem uma construção muito parecida com a 350 da Airbus, que ele é feito todo de material compósito, de fibra de carbono. Ele é um pouco menor no geral, a família no geral é um pouco menor do que a família 777, tá? E também é operado pela Latam para voos longos. Então, tanto o 777 quanto o 787 da Latam costumam operar as rotas da Latam para Nova York, Boston, Miami, Roma e às vezes esses aviões acabam fazendo trechos nacionais e é aí que a gente vai encontrar a executiva escondida dentro dessas companhias. Eu vou usar a Latam de exemplo. Bora lá! Então, galera, tô aqui no site da Latam, vou colocar um trecho que eu já sei que vai ter essa executiva escondida. Então vamos pegar aqui, saindo de Guarulhos para Santiago, no Chile, em uma data aqui na primeira quinzena de agosto do ano que vem, 2023. Vamos colocar aqui só uma semaninha e procurar a passagem. Essa passagem é uma passagem internacional, porém não é um voo tão longo. Então, na maioria das vezes, a Latam vai operar essa rota com o A320, que nem eu falei para vocês, é um avião de corredor único, é um avião pequenininho e você vai todo ensardinhado para sua viagem internacional. Porém, se a gente procurar em algumas ocasiões, em alguns voos durante o dia, a Latam opera essa rota com o Boeing 787, que é um avião de corredor duplo. Então, o que a gente faz? Quando a gente clicar aqui para pesquisar a passagem, a gente sempre consegue ver qual é o tipo da aeronave que vai fazer essa rota. Então, nesse caso aqui, ó, A320. Então, eu sei que independente da classe tarifária que eu escolher, eu vou ensardinhado nesse voo e é isso que eu quero evitar. Então, a gente pode pesquisar aqui nos outros horários. Já de cara aqui, dei sorte, Boeing 787-8. Então, a gente sabe que é um avião de corpo largo e que ele tem assentos da classe executiva aqui na Latam. Então, se você olhar aqui, essa tarifa Plus,
que eles estão chamando de Premium Business, você, se escolher essa tarifa, vai ocupar aqueles assentos que deitam como uma cama. Se você olhar aqui, ó, poltrona cama. Essa aqui é a executiva escondida dentro das companhias aéreas brasileiras. Vamos selecionar essa classe tarifária aqui, escolher e vamos olhar para o voo da volta. Olhando para o voo da volta, vou clicar no primeiro que apareceu aqui e de novo é um Airbus A320 que está fazendo essa rota, então não queremos viajar numa lata de sardinha. E se a gente clicar no terceiro aqui, não tivemos tanta sorte quanto na primeira vez, a gente vê que é o Boeing 787 que vai fazer esse trecho, então a gente sabe que a gente consegue pegar essa executiva escondida aqui. E galera, isso vale também para as emissões com milhas. Vamos dar uma olhada aqui. Olhando aqui, a gente sabe que esse voo que sai às 7 é operado pelo Boeing 787, então se você olhar, tem uma diferença de pontos aqui. E essa tarifa você vai lá na poltrona cama e o mesmo vale para a volta. Matheus, tem como fazer isso para voos nacionais? E sim, tem sim. Vai depender muito da rota e também do avião, obviamente, mas já consegui encontrar na rota de Guarulhos para Manaus quando operado com Boeing 787. A última vez que eu consultei de Guarulhos para Manaus, a Latam estava operando o Boeing 777 e estava deixando completamente vazia aquela parte da frente do avião que é destinado a esses assentos que viram camas, tá? E estava usando só mesmo os assentos da econômica, então a Premium Economy acabava sendo simplesmente econômica, com um pouquinho mais de espaço para as pernas e com assento do meio bloqueado. Nesse caso, eu acho que não vale a pena. Mas se você estiver voando sim lá na frente do avião, com aqueles assentos que reclinam completamente, viram cama, pagando uma diferença muito pequena da tarifa anterior, eu acredito que vale muito a pena vocês encontrarem a executiva escondida dentro das companhias aéreas nacionais. E aí galera, vocês já sabiam disso? Gostaram do vídeo? Conta pra mim nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, seguir lá no Instagram e eu vejo vocês no próximo.